Salve, salve! Fábio Soares do canil Staff Buag. Estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo, eu, minha amada esposa, Antônio Joca, para falar para vocês da importância que se tem de se preparar para receber o novo filhote. Antes da gente entrar no assunto, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar recebendo as notificações, faz um comentário, dá um like aí, tá bom? E aí a gente vai seguindo nesses próximos vídeos. Então vamos lá. Quais são esses cuidados especiais, Michele, que as pessoas precisam ter ao receber seu filhote? É um momento mágico, né? Muito esperado, você gera uma expectativa e tudo, para estar recepcionando um novo filhotinho, um novo membro da família, né? Sendo ele adquirido, comprado ou ele adotado. Existem alguns procedimentos, assim, alguns cuidados básicos que é para que a gente possa estar fazendo para receber esse filhotinho. E o ideal é que se inicie bem antes da chegada do novo membro da família, né? Tem algumas coisas que eu indico muito aqui que a pessoa pode ter. Você vai precisar, no início, restringir o espaço do filhote. E a gente pode estar fazendo isso adquirindo um cercadinho que você consegue no pet shop. É um cercadinho onde você vai deixá-lo dentro. Lá ele vai fazer as refeições dele, ele vai ter a caminha dele, vai ser o cantinho dele, é o cantinho reservado para ele. Você pode estar fazendo com esse cercadinho ou então com uma portinha, certo? Se você escolher que ele vai ficar na varanda, tem uma portinha também que você consegue delimitar o espaço dele. Lembrando também que quem mora em apartamento, se o filhotinho for ficar na varanda, você tem que verificar, né, dar uma olhadinha se ela está bem protegida, né, se ela tem a muretinha, se ela tem um vidro, se ela tem aquela telinha de proteção. A gente tem que olhar para um filhotinho e enxergar uma criança. Ele vai ser sempre muito curioso, vai mexer nas coisas, vai pegar as coisas, então você tem que se antever a essas coisinhas que o filhote possa estar fazendo. Caso ele vá ter acesso ao jardim, o ideal é que ele vá acompanhado, vá supervisionado no começo, principalmente se você tiver uma piscina, tá certo? O ideal é que isso seja, esses primeiros momentos sejam sempre supervisionados. Se você não estiver com o filhotinho, você deixa ele no cercadinho e aos poucos ele vai conquistando os espaços da casa. Essa é a maneira assim que eu costumo indicar, é a maneira que eu acho mais confortável para ambos, né? Para o filhotinho e para o tutor. É feito criança, né? Então criança a gente precisa dar limites. E o animal não é diferente. Então não é chegar em casa e deixar solto de qualquer jeito. Quando tiver sob a sua supervisão, você pode deixar solto, vai colocando limites nele. Mas se for para ficar sozinho, fica no cercadinho, tá certo? Que ali você garante que esse filhote não vai estar se acidentando, correndo risco de pegar um fio elétrico, morder. Vamos falar agora, Michele, sobre as vasilhas de água e de ração. Ok, muita gente me pergunta também. Eu costumo indicar os staffs, eu acredito que todo filhotinho, né, ele é bem brincalhão. Então eu costumo indicar uma vasilha para água, que ela seja pesada, para que ele não tenha a possibilidade de derramar água e de sair de repente brincando com a vasilha, né? De ração também, que ela seja uma pesadinha. Ou então hoje em dia no mercado eu tenho visto muito também umas que são com elevação. Certo? Essas daí também são bacanas. Até porque quando o filhotinho estiver brincando, não corre o risco dele entrar dentro da vasilha da água brincando, né? Então eu gosto muito dessa também. E tem umas já que tem que ela vai aumentando. Elevação, Elevaçãozinha, isso. Conforme o filhotinho vai crescendo, você vai regulando ali e vai deixando a alturazinha dele, né? A partezinha da água e a partezinha da comida. Me perguntam também como é que faz com relação à comida. Por exemplo, assim, se você bota e deixa a ração lá direto para ele comer, qual a frequência que se coloca comida, que isso também é importante. Aqui no canil eu costumo colocar para os filhotes comida 3 vezes ao dia, certo? Eu coloco ali 7 horas da manhã, 1 hora da tarde e 7 horas da noite. É o que a gente costuma colocar. E eu costumo indicar também, por exemplo, nós trabalhamos com um certo tipo de ração. O ideal é que você procure ver qual a ração que o seu filhote está comendo. Caso você não vá ficar fornecendo essa mesma ração, você pode ir fazendo a transição da ração. Mas o ideal é que você compre pelo menos um pacotinho pequeno para que essa transição possa ser feita da maneira mais confortável para o filhote. Como é que eu costumo indicar? O primeiro dia você vai botar 90% da ração que ele já comia, que ele tem o hábito de comer, e 10% da nova. Aí no segundo dia você pode colocar 70% daquele que comia e 30% da nova. Aí depois você coloca 50-50, depois 70-30, até que você possa ir fazendo e vai observando como é que estão as fezes do filhotinho e tudo, ver se ele está absorvendo de maneira legal, para que você possa fazer a transição da maneira mais confortável para ele. Então é super importante você não achar que o filhote vai chegar e simplesmente você já vai inserir uma outra ração. Isso acaba
que pode ser prejudicial para o filhote. Então fazer a transição é muito importante. Michele, nós falamos do cercadinho, né, da importância do cercadinho para dar limites, e fala um pouquinho do tapetinho higiênico, da importância de se colocar esse tapetinho higiênico dentro do cercado e para que é interessante se colocar esse tapetinho higiênico aí. Você vai ter que delimitar o espaço que vai ficar o filhote, né? Se ele vai ficar dentro do cercadinho, então você vai preparar a vida dele toda dentro desse cercadinho. Ali vai ser o ambiente dele, a casa dele. É importante que lá caiba o cantinho da água, o cantinho da ração, que você coloca e depois retira. Eu deixo ali a ração 15 minutos, o filhotinho não comeu, eu retiro e depois eu ofereço novamente. Não fica à vontade, não. Eu retiro dessa maneira. E que nesse local, nesse espaço, ele vai ter a caminha dele e vai ter também o tapetinho higiênico, ou o jornal, ou se de repente você está colocando uma varanda, qual vai ser o local que você queira que ele faça o xixi e o cocô. Então é importante que tenha lá. Às vezes a pessoa tá brincando com o filhotinho na sala, aí ele vai e fez xixizinho fora do lugar, do tapetinho higiênico, né? O que eu costumo indicar? Você pega lá o tapetinho ou o jornal, embebe naquele xixi e leva para o local correto, o local que você separou, que é o local que você queira que ele faça o xixi e o cocô. E quando ele fizer o cocô também, o importante é que você possa sempre deixar um cocôzinho lá no local que você separou, no tapetinho higiênico, para que sirva de referência, para que ele tenha um cheiro. Então, se ele fez no local errado, você limpa. Hoje em dia no mercado, nos pet shopping, já tem muito aquele stop, né? Que é um que ele tira aquele odor do local errado, para que ele não tenha uma referência errada, e que você mantenha no local que foi o escolhido, que você determinou que lá ia ser o canto dele fazer xixi e cocô, que você mantenha uma referência para o filhote, para que ele sinta o cheiro e saiba que é para ser lá. E outra, toda vida que ele acertar o local, que ele fizer no localzinho correto, você premia. Não necessariamente com petisco, mas que você faça com que ele perceba que fez uma coisa correta, que lhe agradou. Às vezes muito mais só você dizer que tá ok, que tá certo, que não sei o que legal. Aí isso daí ele já vai percebendo, porque os filhotinhos, os cães, eles procuram estar sempre agradando aos tutores, né, aos donos. Então, no momento que ele perceber que lá que ele tá fazendo, ele vai lhe agradar, ele vai repetir, ele vai fazer mais vezes. Outra coisa que eu costumo falar também, que eu costumo indicar, o filhotinho, ele tem a bexiga pequena, né? Então ele não vai conseguir segurar aquele xixi durante muito tempo, é igual a criança. Ele vai fazer xixi várias vezes. Mas assim, como é que você pode fazer para já ir educando seu filhote? Ele dormiu à noite, quando ele acordar, ele vai fazer xixi. Muitas vezes cocô também. Então você já pode direcionar para o local que você escolheu, certo? Depois que ele comer 15 minutos após a refeição, ele, como a bexigazinha dele é pequena, tudo dele é pequenininho, ele vai ter vontade, vai ser estimulado a fazer o xixi e o cocô. Nesse momento você leva também para o localzinho correto. As pessoas também perguntam quanto tempo isso leva, assim, vai demandar quanto tempo. Vai depender muito da sua paciência, né, da sua persistência, e você vai ter por alguns dias fazer isso. Depende muito de filhote para filhote, né? Tem filhotinhos que aprendem mais rápido, que com 1 dia, 2 dias já sabe, já entendeu lá que é aquele local. E tem filhotinho que demanda um pouco mais de tempo, né? Vai depender do filhotinho e do tutor. Entenda que isso vai depender muito de você, tá certo? Lembre-se, o filhotinho acorda, ele acorda já com essa necessidadezinha de fazer o xixizinho e o cocô dele. Então coloca no local que você quer que ele faça. Lá no tapetinho, quando ele fizer, valida ele. Ou dá um petiscozinho, faz um carinho, valida. Os filhotes eles passam o tempo todinho buscando prazer e fugindo do desprazer. Então fez no local errado, coloca no cantinho da disciplina dele lá no cercadinho, que é o localzinho correto, usa o produto correto para tirar o cheiro lá do local, para não marcar aquele local, e isso vai condicionando que o filhote aprenda a fazer o xixi e o cocô no local correto. Agora, esse assunto a gente vai tratar em outros vídeos com mais particularidades, tá certo? Então vamos ver outros vídeos falando sobre xixi e cocô com adestrador, ok? Michele, tem outra coisa também, é que os tutores, quando querem fazer esse enxoval, eles ficam naquele desejo de comprar uma caminha especial para o filhote. Vamos falar um pouquinho sobre essa caminha aí, como é que pode ser feito? São lindas as caminhas, na verdade. Mas assim, o que acontece? O filhotinho, ele está numa fase oral muito grande. Então ele vai acabar brincando com a caminha, ele vai morder a caminha. Muitas vezes ele vai fazer xixi na caminha, tá certo? Então eu sempre indico, nesse início, que
que seja uma caminha mais simples, que seja um colchãozinho confortável, mas que seja uma mais simples. À medida que ele for crescendo, que ele for aprendendo onde é que ele vai fazer o xixizinho, o cocô, aí você vai e compra a caminha dos seus sonhos, né? Porque são lindas e são várias. E outra, as pessoas que recebem um cãozinho que vem de viagem, você pode usar a própria caixinha de transporte. Como é que você faz? Se você morar num local frio, você retira só a tampa, né? A portinha, você tira ali aquela portinha, aí bota um colchãozinho dentro. O filhotinho vai entrar, vai se sentir super confortável e protegido para dormir dentro da caixinha de transporte. Se você morar num local que seja quente, você tira a portinha e tira também a parte de cima. Ela ali é toda parafusada assim, você tira. Então vai ficar aquele cantinho lá que é confortável, você bota também um colchãozinho e ele vai dormir lá. E vai se sentir super seguro. E é até interessante porque é um cantinho que ele viajou nele, então ele já está confortável naquele cantinho. Outra coisa importante que a gente tem que falar é: os filhotinhos ficam numa fase oral muito forte, então eles necessitam morder. Então é interessante que você tenha brinquedos que durem com esses filhotes. Quais são essas dicas de brinquedos, Michele? Todo filhotinho ele passa pela fase oral, né? Até os 3 meses ali estão nascendo os dentinhos. Depois disso, entre 3 e 7 meses, eles vão estar trocando os dentinhos. Então isso assim, é uma fase, é uma necessidade deles muito grande, assim, de estarem mordendo, de ter alguma coisinha para brincar, que nós chamamos de fase oral. O ideal é que você tenha brinquedos resistentes. Os staff, eles necessitam que sejam os brinquedos um pouco mais resistentes. Eu gosto muito de uma bolinha que tem da Zidog, a Zidog tem outros brinquedos também que são bastante resistentes. Tem outras marcas também, mas sempre que você for procurar num pet shop, peça brinquedos que sejam resistentes. Outra coisa que eu vejo, que eu observo, tem alguns ursinhos de pelúcia que são lindos, mas esses você pode dar para o filhotinho brincar? Pode, mas com supervisão. Porque que acontece? Eles podem explodir. Ou seja, o filhotinho ele vai mexer, vai puxar, vai rasgar. E dentro deles tem aquela felpazinha, aquele negocinho branco que ele pode acabar ingerindo, que ele pode acabar engolindo. Então, o ideal é que você dê sim um ursinho para o seu filhotinho brincar, mas com supervisão. Sem supervisão, só brinquedos que sejam mais resistentes. Falando em perigo, Michele, que você falou aí da questão da almofadinha, a gente vai reforçar e dizer que tem brinquedos que são bacanas e tem brinquedos que são proibidos, tá certo? Tipo aqueles ossozinhos feitos de couro, que eu vou colocar aí a imagem desse brinquedo, que não é bacana, que é encontrado em supermercado, são aqueles ossozinhos branquinhos, aquilo ali vai derretendo aquele courinho e aquilo vai engasgando na garganta e pode sufocar o filhote, então é super perigoso. Tem outros modelos de ossinhos assim que são recomendados, né? Que são mais recomendados do que esse daí, que é o de courinho. E outra coisa também é que os filhotinhos, às vezes, ele enxerga esses objetos de forma diferente e eu vou colocar a figura de como é que eles enxergam nossos sapatos, os pés da mesa, muitas vezes, tá certo? Outra coisa que me falam muito, que me perguntam muito, assim, o filhotinho chegou na minha casa, eu vou colocar nesse espaçozinho para dormir, ele vai chorar? Vai. É fato. Ele vai sentir um pouquinho de falta dos irmãos, né? Aqui no canil, quando eles saem daqui, eles já dormem a noite toda. Eles dormem ali aproximadamente entre 9 horas da noite até 5 horas da manhã. Eles acordam bem cedinho. 5, 6 horas da manhã ali eles estão acordando, tá certo? E o ideal é, por exemplo assim, ele vai chegar na sua casa, na primeira noite ele vai choramingar um pouquinho, ele vai reclamar um pouquinho. O ideal é que você não retire o filhote. Aí eles, eu vou estar sendo mal, não sei o quê. É igual a criança, é igual a neném. Ele tá lá no berço, ele chorou. Você tira, ele vai condicionar aquilo. Então ele vai entender, é muito inteligente. Pô, eu chorei, a pessoa veio aqui e me tirou. Então, toda vida que ele for pro cercadinho, ele vai associar isso. Eu vou chorar, ela vai me tirar. Aí, o que você pode fazer? No final da tarde ali, você tira o filhotinho, brinca bastante com ele, cansa ele um pouquinho, porque aí a noite dele vai ser mais tranquila um pouquinho. Se você fizer isso de maneira correta e realmente tiver a paciênciazinha de esperar um pouquinho, com 1, 2 dias, 3 dias no máximo, seu filhotinho já vai estar dormindo tranquilo no cantinho dele. Já vai entender que aquele espaço lá e aquele horário é para ele dormir. Só lembrando, turma, que brincadeira com filhote até a 3ª dose, tá certo, da vacina, somente dentro de casa. A indicação para sair, para brincar fora, eu sempre digo que pelo menos 15 dias após a 3ª dose, que é uma margem bem segura. Essas são algumas dicas, tá certo, que a gente quis passar nesse vídeo para vocês, de como você receber esse filhote. Claro que tem bem mais coisas. Eu queria dizer para vocês que se vocês quiserem se aprofundar mais, tá certo, coloque a pergunta aqui referente qual dúvida que vocês têm, que a gente vai tentar ajudá-los, tá certo? E no nosso site também, Michele, tem um tutorial, não é isso? O manual de filhotes. Lá ele vai estar com riqueza de detalhes bem maior. Ele coloca, está disponível a todos. Vocês podem ir lá no nosso site
Canil Staphybo agape. Lá eu detalho a parte de vermifugação, como é que a gente costuma trabalhar aqui no canil, a parte de antiparasitário também, a gente fala um pouco sobre ração também, eu classifico um pouquinho as rações premium, super premium, high premium, para que você possa ter uma ideia de opções, né? Lá vão estar algumas dicas, mas existem bem mais. Hoje em dia o mercado pet é o mercado que mais cresce, então isso tudo vai estar lá no manualzinho do filhote, né? Não vai estar falando. Fica ligado que no próximo vídeo eu vou dar um pulinho lá na Pet da Lucy e conferir de perto esses acessórios. Até lá!